Mais um teste. E mais uma vez o mundo entra em alerta. Até onde vai a ousadia do ditador Kim Jong-un? Qual é o real poder de fogo da Coreia do Norte? A gente trouxe aqui ao Fantástico a professora Sabrina Medeiros. Ela é especialista em relações internacionais com foco em defesa. Professora, para começar, a fazer uma pergunta bem objetiva. Se o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, quisesse atacar os seus vizinhos mais próximos, ele conseguiria? Talvez sim. E é por isso que no entorno estratégico da Coreia do Norte, as potências principais têm se preparado para isso. Os novos testes demonstram que esse alcance é cada vez maior. O mais recente foi esta semana. Kim Jong-un disparou um míssil que saiu das proximidades da capital, Pyongyang, sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu 20 minutos depois do outro lado, no Pacífico. O risco é justamente porque esse teste demonstra que é possível fazer uma trajetória em direção norte de até 40 minutos. 40 minutos é mais ou menos o tempo que levaria para um míssil intercontinental de longo alcance decolar da Coreia do Norte e atingir Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo depende do alcance do míssil e do ângulo do lançamento. Se o lançamento é mais próximo da vertical, o míssil sobe muito e não cai tão longe de onde foi lançado. Mas se o lançamento do míssil de longo alcance for num ângulo mais raso, ele pode viajar bem mais, por exemplo, até a costa oeste americana. O míssil é só o meio de transporte para levar as ogivas, as bombas, que causam os estragos. O míssil é feito em 3 partições que vão se desintegrando ao longo da trajetória. A última delas, que carrega a ogiva, é finalmente aquela que faz a reentrada na atmosfera e que atinja o alvo determinado. Quer dizer, quando estiver chegando no alvo, não é que está caindo esse foguetão inteiro, está caindo só a pontinha. Exatamente. Né? A dúvida é, eles já têm uma bomba pequena o suficiente para caber num míssil, para transformar esse míssil numa arma nuclear? A recente fotografia que o Kim Jong-un divulgou na imprensa internacional demonstrava que talvez sim. No começo deste mês, a Coreia do Norte anunciou também que fez um teste subterrâneo com uma bomba de hidrogênio, a bomba H, a mais poderosa das armas nucleares. Mas o país é tão fechado que não dá para ter certeza. Na incerteza é que a possibilidade de guerra aumenta. Se for verdade, seria um enorme salto tecnológico. Então existe o risco do Kim Jong-un ter mísseis que podem ser carregados com bombas de hidrogênio. Absolutamente poderosas. E o que a gente sabe é que o estrago é amplo e irrestrito. Essa bomba H que a Coreia do Norte pode ter testado é pelo menos 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Usando uma ferramenta disponível na internet, a gente simulou a explosão da bomba de hidrogênio da Coreia do Norte sobre a cidade de São Paulo. Claro, não tem a menor chance disso acontecer. É só para a gente ter uma noção. Seriam mais de 500 mil mortos imediatamente, além de 2 milhões de feridos. Num raio de 500 metros, uma bola de fogo, radiação altamente letal em um raio de 1 quilômetro. Num raio de quase 4 quilômetros, um violentíssimo deslocamento de ar. Isso derruba prédio, mata pessoas. E altíssimas temperaturas provocadas pela radiação num raio de 5 quilômetros. Não riscaria a cidade do mapa, mas provocaria danos terríveis. As bombas atômicas são as armas mais letais do ditador Kim Jong-un, mas o arsenal dele ainda tem muito mais itens. Uma característica da Coreia do Norte é que é um país altamente militarizado. A gente está vendo armas químicas e armas biológicas. A Coreia do Norte pode atacar outros países com esse tipo de arma? Pode sim. É possível que eles também causem danos expressivos. Diante de todo esse poderio militar da Coreia do Norte, o que o mundo pode fazer? De Nova York, o repórter Jorge Pontual discute quais são as alternativas para lidar com a Coreia do Norte. Aqui na ONU, a comunidade internacional permanece unida para pressionar o regime comunista e obrigá-lo a recuar. Mas e se isso não der certo, o que pode acontecer?
Fantástico ouviu Scott Snyder, do Conselho de Relações Exteriores em Washington, e Gordon Chang, autor do livro O Desafio Nuclear da Coreia do Norte, sobre o risco de uma guerra atômica. A Coreia do Norte é um estado guerrilheiro que está fora do sistema internacional desde que surgiu, lembrou Snyder. É uma situação que vem da Guerra da Coreia, em 1950, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou o ataque dos Estados Unidos à Coreia do Norte, que havia invadido a Coreia do Sul e capturado a capital, Seul. A guerra foi suspensa por uma trégua 3 anos depois. A Coreia do Norte ficou sob influência da então União Soviética e da China, e a Coreia do Sul ligada aos Estados Unidos. Nunca foi assinado um acordo de paz. Desde então, o regime norte-coreano mantém a população em mobilização permanente, sob o pretexto de que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Segundo Scott Snyder, os norte-coreanos sempre se consideraram fora do sistema internacional, o que deu a eles muita flexibilidade para usar opções diferentes e, ao mesmo tempo, fez com que fosse muito difícil controlá-los. Gordon Chang acredita que a China, que na Guerra da Coreia lutou contra os americanos e continua a ser o aliado mais próximo da Coreia do Norte, está por trás do surpreendente arsenal de Kim Jong-un. A China fornece tecnologia e componentes para o programa de mísseis e armas nucleares do ditador, diz ele. Para o escritor, se os Estados Unidos impusessem sanções contra os bancos chineses por financiarem a Coreia do Norte, seria possível desarmar o regime de Kim Jong-un. Pequim tem o poder de influenciar as autoridades norte-coreanas contra Kim Jong-un, diz Chang. E aí, ele não conseguiria mais governar o país. Mas o pesquisador teme que o ditador faça um erro de cálculo, uma provocação militar, acreditando que o presidente Donald Trump não responderia porque temeria um ataque nuclear aos Estados Unidos. Isso levaria a uma nova guerra de dimensões imprevisíveis. Para o autor, a situação hoje é tão perigosa quanto a de 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, ou nos anos 1930, antes da Segunda Guerra. Pode ser a primeira guerra com armas nucleares dos dois lados, Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro. Pode acabar muito mal. Uma guerra entre traficantes deixou 2 mortos e 3 feridos na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A forte troca de tiros assustou os moradores logo no início da manhã deste domingo. 6 horas da manhã, os moradores da Rocinha acordaram com barulho de tiros e correria. Nesse vídeo é possível ver criminosos que tinham acabado de roubar um carro prata de um morador e encontrar com outros bandidos num carro preto. Isso tudo numa das principais ruas da comunidade, a poucos metros de 2 viaturas da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Os PMs largaram os carros na rua e se abrigaram. Se esconde aí, rapaziada. A UPP da Rocinha divulgou uma nota informando que os policiais evitaram o confronto porque ali era um local de grande circulação e um dos principais acessos à comunidade. Eles entenderam que haveria risco para a população. Segundo as investigações da polícia, o tiroteio foi uma disputa entre quadrilhas rivais pelos pontos de venda de drogas na Rocinha. O traficante Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que foi preso em 2011 e está num presídio federal fora do estado, não estava satisfeito com o bandido que o sucedeu, Rogério Avelino. Nem mandou comparsas de uma outra favela da mesma facção invadir a Rocinha e matar Rogério. Já Rogério mandou expulsar esta semana a mulher de NEM, Danúbia Rangel, que também tem prisão decretada, vivia na favela e está foragida. 12 horas depois da tentativa de invasão, nossa equipe flagrou aqui na Rocinha um bandido armado e outros com rádios transmissores. Eles estavam no alto da comunidade para avisar comparsas sobre a presença da polícia ou de bandidos rivais. Durante o forte tiroteio, funcionários e pacientes da unidade de pronto atendimento da Rocinha foram obrigados a se jogar no chão para fugir dos disparos. Nesta cena, vários bandidos trocam tiros no meio da rua.
Segundo a polícia, os criminosos chegaram na Rocinha em 9 carros. Eles contaram também com dezenas de comparsas que já estavam na comunidade. Os veículos foram para a delegacia para serem periciados. Nós já verificamos que alguns veículos foram manuseados e possivelmente deixaram impressões digitais nas partes internas e externas. E estamos aguardando a realização dessa perícia para identificar com certeza científica de quem são os marginais que ocuparam esses veículos. Nessa imagem, que também foi enviada por telespectador, aparecem bandidos fugindo pela mata no alto da comunidade. No meio da tarde, o resultado do confronto. Uma Kombi, uma van e um táxi com marcas de muitos tiros. O vidro da janela de um morador foi quebrado. Tiros também atingiram a parte elétrica nessa região da Rocinha. Parte da favela ficou sem luz. No meio de tanta violência, os cariocas se perguntam: onde estão as Forças Armadas? A última operação no Rio foi há quase um mês. Agora há pouco, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, admitiu que falta comunicação entre o governo federal e a Secretaria de Segurança Pública do Rio. Os militares desapareceram das ruas. Desde o dia 21 de agosto, eles não participam de operações conjuntas no combate ao crime. Até agora foram 3 ações com as Forças Armadas. Em nenhuma delas foram capturados chefes do tráfico ou apreendidos fuzis. A tropa também não participou de uma operação realizada ontem pela PM no Morro do Juramento, na Zona Norte. Na sexta-feira, 7 traficantes morreram num confronto pelo controle do morro, segundo a polícia. Uma moradora foi baleada. O jornal Globo fez uma reportagem mostrando que as operações militares poderiam ser suspensas. Em nota divulgada na sexta-feira, o Comando Militar do Leste declarou que aguarda o provimento de recursos orçamentários para desencadear novas operações. Mas ontem, uma nova nota dizia que os recursos estão sendo descentralizados pelo Ministério da Defesa e que, à medida que novas ações ocorrerem, outros recursos serão descentralizados. Fontes do governo em Brasília confirmaram que existe um impasse na atuação das Forças Armadas. O governo federal só quer voltar a usar as tropas depois que a Secretaria de Segurança Pública do Rio apresentar um plano estratégico para coordenar a atuação das polícias civil e militar, área por área. A avaliação é de que essa falta de articulação entre as polícias é um dos motivos para o resultado abaixo do esperado das operações contra o tráfico e o crime organizado. A Secretaria de Segurança negou a ausência de um plano para a atuação da polícia e disse que a parceria com as Forças Armadas continua. Agora há pouco, o ministro da Defesa admitiu que é preciso melhorar a comunicação com a Secretaria de Segurança. Então, há um certo desconforto, é inegável. Falta, sobretudo, uma maior, eu diria, sinergia, uma maior integração. Em primeiro lugar, nós temos que nos entender. E é isso que nós estamos buscando e tenha certeza, nós vamos alcançar. Em nota, a Federação das Indústrias do Rio considerou imprescindível o retorno das tropas federais no combate ao crime. Afirma que é alarmante a degradação da segurança pública no Estado e exigiu que o governo do Estado e o Ministério da Defesa elaborem com urgência uma estratégia para encontrar as soluções necessárias para a permanência das tropas. Nuclear aos Estados Unidos. Isso levaria a uma nova guerra de dimensões imprevisíveis. Para o autor, a situação hoje é tão perigosa quanto a de 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, ou nos anos 1930, antes da Segunda Guerra. Pode ser a primeira guerra com armas nucleares dos dois lados, Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro. Pode acabar muito mal. Uma guerra entre traficantes deixou 2 mortos e 3 feridos na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A forte troca de tiros assustou os moradores logo no início da manhã deste domingo. 6 horas da manhã, os moradores da Rocinha acordaram com barulho de tiros e correria. Nesse vídeo é possível ver criminosos que tinham acabado de roubar um carro prata de um morador e encontrar com outros bandidos num carro preto. Isso tudo numa das principais ruas da comunidade, a poucos metros de 2 viaturas da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora.
Os PMs largaram os carros na rua e se abrigaram. Se esconde aí, rapaziada. A UPP da Rocinha divulgou uma nota informando que os policiais evitaram o confronto porque ali era um local de grande circulação e um dos principais acessos à comunidade. Eles entenderam que haveria risco para a população. Segundo as investigações da polícia, o tiroteio foi uma disputa entre quadrilhas rivais pelos pontos de venda de drogas na Rocinha. O traficante Antônio Bonfim Lopes Unem, que foi preso em 2011 e está num presídio federal fora do estado, não estava satisfeito com o bandido que o sucedeu. Mais um teste. E mais uma vez o mundo entra em alerta. Até onde vai a ousadia do ditador Kim Jong-un? Qual é o real poder de fogo da Coreia do Norte? A gente trouxe aqui ao Fantástico a professora Sabrina Medeiros. Ela é especialista em relações internacionais com foco em defesa. Professora, para começar, a fazer uma pergunta bem objetiva. Se o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, quisesse atacar os seus vizinhos mais próximos, ele conseguiria? Talvez sim. E é por isso que no entorno estratégico da Coreia do Norte, as potências principais têm se preparado para isso. Os novos testes demonstram que esse alcance é cada vez maior. O mais recente foi esta semana. Kim Jong-un disparou um míssil que saiu das proximidades da capital, Pyongyang, sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu, 20 minutos depois, do outro lado, no Pacífico. O risco é justamente porque esse teste demonstra que é possível fazer uma trajetória em direção norte de até 40 minutos. 40 minutos é mais ou menos o tempo que levaria para um míssil intercontinental de longo alcance decolar da Coreia do Norte e atingir Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo depende do alcance do míssil e do ângulo do lançamento. Se o lançamento é mais próximo da vertical, o míssil sobe muito e não cai tão longe de onde foi lançado. Mas se o lançamento do míssil de longo alcance for num ângulo mais raso, ele pode viajar bem mais, por exemplo, até a costa oeste americana. O míssil é só o meio de transporte para levar as ogivas, as bombas, que causam os estragos. O míssil é feito em 3 partições que vão se desintegrando ao longo da trajetória. A última delas, que carrega a ogiva, é finalmente aquela que faz a reentrada na atmosfera e que atinja o alvo determinado. Quer dizer, quando estiver chegando no alvo, não é que está caindo esse foguetão inteiro, está caindo só a pontinha. Exatamente. Né? A dúvida é, eles já têm uma bomba pequena o suficiente para caber num míssil, para transformar esse míssil numa arma nuclear? A recente fotografia que o Kim Jong-un divulgou na imprensa internacional demonstrava que talvez sim. No começo deste mês, a Coreia do Norte anunciou também que fez um teste subterrâneo com uma bomba de hidrogênio, a bomba H, a mais poderosa das armas nucleares. Mas o país é tão fechado que não dá para ter certeza. Na incerteza é que a possibilidade de guerra aumenta. Se for verdade, seria um enorme salto tecnológico. Então existe o risco do Kim Jong-un ter mísseis que podem ser carregados com bombas de hidrogênio. Absolutamente poderosas. E o que a gente sabe é que o estrago é amplo e irrestrito. Essa bomba H que a Coreia do Norte pode ter testado é pelo menos 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Usando uma ferramenta disponível na internet, a gente simulou a explosão da bomba de hidrogênio da Coreia do Norte sobre a cidade de São Paulo. Claro, não tem a menor chance disso acontecer. É só para a gente ter uma noção. Seriam mais de 500 mil mortos imediatamente, além de 2 milhões de feridos. Num raio de 500 metros, uma bola de fogo, radiação altamente letal em um raio de 1 quilômetro. Num raio de quase 4 quilômetros, um violentíssimo deslocamento de ar. Isso derruba prédio, mata pessoas. E altíssimas temperaturas provocadas pela radiação num raio de 5 quilômetros. Não riscaria a cidade do mapa, mas provocaria danos terríveis. As
bombas atômicas são as armas mais letais do ditador Kim Jong-un, mas o arsenal dele ainda tem muito mais itens. Uma característica da Coreia do Norte é que é um país altamente militarizado. A gente está vendo armas químicas e armas biológicas. A Coreia do Norte pode atacar outros países com esse tipo de arma? Pode sim. É possível que eles também causem danos expressivos. Diante de todo esse poderio militar da Coreia do Norte, o que o mundo pode fazer? De Nova York, o repórter Jorge Pontual discute quais são as alternativas para lidar com a Coreia do Norte. Aqui na ONU, a comunidade internacional permanece unida para pressionar o regime comunista e obrigá-lo a recuar. Mas e se isso não der certo, o que pode acontecer? O Fantástico ouviu Scott Snyder, do Conselho de Relações Exteriores em Washington, e Gordon Chang, autor do livro O Desafio Nuclear da Coreia do Norte, sobre o risco de uma guerra atômica. A Coreia do Norte é um estado guerrilheiro que está fora do sistema internacional desde que surgiu, lembrou Snyder. É uma situação que vem da Guerra da Coreia, em 1950, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou o ataque dos Estados Unidos à Coreia do Norte, que havia invadido a Coreia do Sul e capturado a capital, Seul. A guerra foi suspensa por uma trégua 3 anos depois. A Coreia do Norte ficou sob influência da então União Soviética e da China, e a Coreia do Sul ligada aos Estados Unidos. Nunca foi assinado um acordo de paz. Desde então, o regime norte-coreano mantém a população em mobilização permanente, sob o pretexto de que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Segundo Scott Snyder, os norte-coreanos sempre se consideraram fora do sistema internacional, o que deu a eles muita flexibilidade para usar opções diferentes e, ao mesmo tempo, fez com que fosse muito difícil controlá-los. Gordon Chang acredita que a China, que na Guerra da Coreia lutou contra os americanos e continua a ser o aliado mais próximo da Coreia do Norte, está por trás do surpreendente arsenal de Kim Jong-un. A China fornece tecnologia e componentes para o programa de mísseis e armas nucleares do ditador, diz ele. Para o escritor, se os Estados Unidos impusessem sanções contra os bancos chineses por financiarem a Coreia do Norte, seria possível desarmar o regime de Kim Jong-un. Pequim tem o poder de influenciar as autoridades norte-coreanas contra Kim Jong-un, diz Chang. E aí, ele não conseguiria mais governar o país. Mas o pesquisador teme que o ditador faça um erro de cálculo, uma provocação militar, acreditando que o presidente Donald Trump não responderia porque temeria um ataque